É um prazer muito grande estar aqui, um temor também muito grande. Tô nervosa, tô até... Agora eu tô tranquila, a Bia tá aí. Essa palavra veio ao meu coração já tem um tempo já. Eu dei um tema para ela que fala... O tema dela é Ainda Existe um Lugar na Casa do Pai. Eu creio que com o tempo vocês vão entender melhor essa mensagem. Vamos abrir suas Bíblias em Lucas, capítulo 15, versículo 11. É um texto muito conhecido. Eu vou estar lendo com vocês porque a minha versão é muito antiga. Amém? E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com polotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Fazer-me como um dos teus empregados. E ele, levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comemos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E o chamando, um dos seus servos perguntou-lhe o que era aquilo. E lhe disse: Veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que ele entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e achou-se. Até aí. Amém? Essa é uma parábola bastante conhecida, né? Que é uma parábola onde Jesus conta sobre o pai, o qual ele tinha 2 filhos. Esse filho mais jovem era um filho insatisfeito com a sua vida, impulsivo, né? E aí ele chega ao pai e ele fala assim: Pai, me dá a minha parte da minha herança. E aí o pai, naquele tempo, pedir herança antes do tempo era considerado um ato rude, né, egoísta. O pai nem morreu e ele já quer, né, desfrutar dos seus bens. E aí no versículo 12, você vê que o pai, ele não dá somente a herança do filho mais novo. Ele simplesmente divide entre o mais velho e o mais novo. Ou seja, o mais velho recebeu a parte dele e ele nem estava querendo naquele momento. E o pai, sem questionar, ele vai dar herança para os filhos. E aí esse jovem, tendo essa atitude, ele demonstra um certo egoísmo, né? Uma insensatez. Por quê? Porque ele queria viver a sua vida da sua maneira. Ele queria viver a vida longe dos princípios daquele pai.
E aí, essa atitude, às vezes, muitas das vezes, reflete algo o qual nós fazemos, né? Porque às vezes a gente se afasta da presença de Deus para buscar prazer em coisas temporárias, em coisas fúteis, não é mesmo? E aí esse filho mais novo, né? Ele pega a sua herança e aí ele parte para uma terra distante, ele parte para outro país, aonde ele gasta, em outras versões fala país, ele gasta ali toda a sua herança com mulher, enfim, acredito que ele esteja rodeado de amigos. E aí, irmãos, como todo dinheiro, né? Se você for depositado num saco sem fundo, uma hora ele acaba. E aí esse dinheiro, essa herança desse filho acaba. E aí naquela região chegou uma fome. E aí ele se encontra numa situação de miséria, o qual ele não tem, acredito, dinheiro para comprar uma comida. E aí ele procura um homem daquela região, né? E pede para ser servo, né? Para trabalhar naquela fazenda. E aí aquele homem põe ele para cuidar dos porcos. E ele sentia tanta fome, ele sentia tanto assim que ele não tinha nada, que ele sentia vontade de comer aquela comida, né? Aquela lavagem daquele porco. E aí ele cai em si e ele lembra que na casa do pai dele, até os empregados tinham comida em abundância para comer. E ele ali naquela situação onde aquele servo, né? Ele como servo, ele provavelmente não recebia um copo d'água. Mas o que acontece quando esse filho se afasta? O dinheiro acaba. E aí ele se vê numa situação de miséria. O que essa atitude nos ensina? Ensina que a gente se afastar de Deus e buscar prazer fora dos caminhos dele, sempre haverá consequências para a gente. Seja boa, seja ruim. No caso, esse filho, né, ele se afastou, gastou todo o dinheiro e trouxe uma consequência negativa para a vida dele. E aí, quando a gente afasta Deus da nossa vida, a gente meio que fica com um vazio, como se nada preenchesse. Eu, dando um exemplo, eu falo da minha vida de jovem, né? Meu pai está aqui, que não me deixa mentir. A minha mãe tinha muita dificuldade de deixar eu ir para a igreja. Mas a partir do momento que chegava alguém e falava assim, vamos para uma balada, ela iria comigo, mas não deixava eu ir para a igreja. Só que eu tinha noção, eu tinha a opção de não ir, de permanecer firme e esperar o tempo certo para eu ir para o culto, enfim. E aí eu passava a noite naquele lugar e chegava de manhã, e aí? Passou, foi temporário. Ficava aquele vazio que nada podia preencher. E aí aquele jovem, aquele filho, ele percebe a condição que ele se encontrava e aí ele decide finalmente voltar para a casa do pai dele. E a atitude dele é um exemplo claro para a gente do que a gente precisa fazer de quando a gente se afasta de Deus, se afasta da presença de Deus. Primeiramente, a gente tem que reconhecer a nossa falha. A gente errou, a gente tomou uma atitude que naquele momento foi por impulso, para viver uma coisa momentânea, mas que a gente entenda que existe um caminho de volta e não é vergonha a gente entender que sozinho a gente não consegue. Amém? E talvez nesse momento você esteja se perguntando, talvez você esteja distante de Deus ou da presença de Deus. Essa parábola ela nos ensina que, assim como aquele filho pródigo, a gente pode voltar para a casa do Pai. E o arrependimento é o primeiro passo para a nossa reconciliação com Deus. Põe para mim Isaías 55, versículo 7, por favor. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Ou seja, como aquele filho se arrependeu, a gente também pode se arrepender e voltar para Deus, porque Deus está pronto para nos perdoar. Amém? E aí aquele filho, ele volta para a casa do pai, e aí na Bíblia relata que ainda distante, o filho ele não corre para o pai, mas o pai ele corre até aquele filho. E aí ele vai com compaixão até aquele filho. Ele vai lá, abraça aquele filho, ele beija aquele filho e na mesma hora ele perdoa aquele filho. E aí ele ordena, né, que um dos seus servos põe uma roupa nova nele, a melhor roupa, põe um sapato nos seus pés e um anel no seu dedo. E aí eu fui dando, né, uma estudada. Aquela vestimenta, né, aquela vestimenta nova naquele filho significa o quê? A dignidade e a posição de filho. Porque aquele filho estava sumido, eu acredito que aquele filho estava sujo, estava fedendo. E aí na mesma hora ele pede para que limpe e põe uma roupa nova. E assim Deus quer fazer com a gente também. Deus quer tirar toda a sujeira e colocar uma roupa nova na gente.
aí ele também pede para colocar umas sandálias nos seus pés. E aí naquele tempo, o pastor me corrija se eu estiver errada, só quem usava sandálias era quem membros da família, né? Os servos, os trabalhadores andavam descalço. E essa sandália significa um símbolo de libertação. Qual tipo de libertação? Que aquele filho, ele não era mais um servo, ele não era mais um escravo, e sim, ele era filho, ele estava voltando a ser membro daquela família. E aí ele também coloca um anel no seu dedo, que simboliza autoridade e pertencimento, simboliza poder e posição da família. Esses gestos, ele não representa somente o perdão do pai para o filho, mas ele também restaura todos os aspectos de identidade e relacionamento dele com aquele filho. Na Bíblia fala, né, o filho de longe ele chega, né, e ele perdoa. Irmãos, ele não recrimina, ele não condena. Ele poderia falar, não, que aquele filho ele fala, pai, eu pequei contra Deus e contra ti, eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Faça-me de um dos seus servos. Aquele pai poderia falar, então tá bom, vai lá, a fazenda tá aí, vai trabalhar com que seja. Mas não, ele imediatamente, ele perdoa aquele filho, ele restaura toda a sua identidade de filho. E isso é um reflexo do amor de Deus por nós. Porque Deus, ele não vê a gente como merecedor de castigo. Obviamente, toda ação que a gente vai ter haverá consequências, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. As atitudes que você venham tomar, você tem escolhas de não tomar. Só que Deus não, quando você retorna, Deus não quer te condenar, pelo contrário. Ele está aqui pronto essa noite para te perdoar e te restaurar. Amém? Então, isso também é um convite para todos nós, porque independente do que você tenha estado, da posição ou que você tenha feito, o amor de Deus, ele é muito maior do que qualquer erro que a gente tenha cometido. Amém? Projeta para mim, Bia, para não ficar só nas minhas palavras, em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Então, irmãos, Ele é fiel, independente do pecado que você tenha cometido, a graça de Deus é muito maior. Amém? E aí a gente vê outro ponto, que é o filho mais velho. Ele estava lá trabalhando no campo, né, servindo. E aí ao saber da festa ele fica indignado, porque ele não entendia como é que o irmão desperdiça tudo, gasta o dinheiro com um monte de coisas fúteis e retorna e é recebido dessa tal forma. E aí, né, eles convidam ele para entrar, participar da festa, e ele não quer. E aí o filho chega e fala assim: cara, vamos celebrar, teu irmão estava perdido, estava sumido e ele foi achado. Acredito, tem muitos pais aqui, o quão foi difícil para esse pai, esse filho longe, né, da presença da casa do pai, num país distante. Hoje em dia a gente tem o WhatsApp, se o filho está longe a gente liga, cadê você, não sei o quê. Mas imagina naquele tempo que não tinha um WhatsApp para aquele filho saber, para aquele pai saber onde estava aquele filho. Então acredito que o coração daquele pai tenha ficado, né, talvez um filho novo pegou seu dinheiro, vai acabar o dinheiro, talvez já até tenha morrido, porque na Bíblia não diz quanto tempo que ele ficou fora, mas acredito que pela forma que o pai recebeu aquele filho, eu acredito que tenha sido muito tempo. E aí, aqui a gente vê outro ponto importante. Como a gente pode ser o filho pródigo, a gente também pode se colocar na posição de filho mais velho. Por quê? Muitas das vezes a gente está perto de Deus, mas a gente não entende o verdadeiro e o amor e a graça de Deus para com a gente. Porque o filho mais velho, ele se irrita ao ver o perdão oferecido ao irmão que se afastou, como se a sua fidelidade ao pai fosse mais importante do que aquele filho que tinha retornado. Então, assim como a gente corre o risco de ser o filho mais velho, a gente também corre o risco de ser o filho mais novo, a gente também corre o filho mais velho, achando que a nossa própria justiça e que o nosso esforço não são suficientes para merecer a graça de Deus. Porém, Jesus nos ensina que a graça de Deus, que a graça dele não é para ser medida ou comparada. A graça dele é para todos nós, seja para a gente que está aqui dentro buscando, seja até para o irmão que está aqui, mas acha que não merece o amor, o perdão de Deus, seja para aquele cara que está lá na praça tomando uma cerveja, enfim. A graça e o perdão de Deus é para todos, não é para ser medida ou comparada. E aí eu já estou encaminhando para o final. Se o Ministério de Música pode subir.
Irmãos, o filho pródigo é um jovem que se afastou da sua família. Ele desperdiçou sua herança, ele desperdiçou todos os seus bens, porém ele encontrou perdão e redenção quando ele decidiu voltar para a casa do pai. Seu pai ele recebeu de braços abertos. Então, assim como um filho pródigo, você talvez possa ter tomado caminhos na sua vida se afastando do que realmente é verdadeiro e valioso, que é a presença de Deus. Talvez você até mesmo aqui dentro está se sentindo perdido, distante, mas saiba que há esperança em retornar ao caminho certo. Então que nessa noite a gente possa abrir nosso coração, que a gente possa se arrepender verdadeiramente das nossas escolhas erradas, porque Deus está aqui essa noite pronto para nos perdoar e nos restaurar em todos os nossos aspectos, tirando a gente como um servo e colocando a gente novamente na posição de filho amado. Amém? Ele fica ansioso pela nossa volta. Ele não carrega condenação, ele não carrega nada disso, ele não vai recriminar você. Irmãos, eu falo uma coisa com total convicção. Esse filho pródigo, ele pode ter perdido tudo. Ele perdeu dinheiro, ele perdeu amigos, ele pode perder tudo, mas existe uma coisa que ele não perdeu e ele não esqueceu, que foi o caminho de volta para casa. Amém? E a única coisa que ele conquistou lá fora foi a convicção de que nada que ele viu lá fora substituiu a presença daquele pai. E essa parábola, ela não fala somente sobre reconciliação e perdão, mas de como a gente deve virar as costas para o pecado diariamente e voltar para os braços do Pai. Amém? E o Ministério de Música vai estar, ministrando, já vou entregar para o pastor. E aí eu estudando essa palavra, a rede social parece que escuta a gente. E aí apareceu aquelas fotinhos motivacionais. E aí eu gostei bastante da frase. E aí eu encerro com ela, que é melhor ser servo na casa do Pai do que ser livre no meio dos porcos. Amém? E aí eu deixo essa mensagem para cada um de vocês, que ela queime no coração de vocês como ela queimou no meu coração também, porque antes da gente ministrar para a igreja, a gente é ministrado.